Matéria da ordem do dia. Discussão e votação do veto parcial do projeto de lei número 13 de 2015, que regulamenta o serviço de transporte de passageiros ou bens por táxi no município de São Tomé das Letras. Neste momento, farei a leitura do parecer da comissão especial, designada para analisar os vetos apresentados pela prefeita, senhora Marisa Maciel. Comissão Especial de Análise de Veto Parcial ao Projeto de Lei número 13 de 2015, que regulamenta o serviço de transporte de passageiro ou bem por táxi no município de São Tomé das Letras e dá outras providências. A senhora prefeita fundamentou os vetos ao projeto de lei número 13 de 2015, principalmente na afirmação de que, no seu entender, tendo como base a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, são de iniciativa privativa do Poder Executivo as leis que disponham sobre serviços públicos, nos quais se incluiria o serviço de táxi. No entanto, o que dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município é a vedação ao Legislativo de apenas apresentar projetos de lei que versem sobre serviços públicos. No presente caso, o projeto era de autoria da prefeita municipal e apenas foi modificado por emendas de vereadores, para que não há vedação à lei. Portanto, entendemos que não existiu o alegado desrespeito às regras de separação dos poderes de iniciativa privativa. Dentro do princípio da tripartição do poder, cabe ao Poder Legislativo não apenas a prerrogativa de aprovar ou rejeitar os projetos do Executivo, mas também de aperfeiçoá-los através de emendas, a fim de que melhor atendam aos seus objetivos. A única vedação que a lei orgânica prevê para a apresentação de emendas por vereadores é o impedimento para o aumento de despesas em projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, o que não ocorre neste caso. A argumentação da própria prefeita admite que a limitação para a apresentação de emendas a este tipo de projeto não é absoluta, posto que, conforme o trecho por ela mencionado da obra de Halley Lopes Meireles, negar sumariamente o direito de emenda à Câmara é reduzir esse órgão a mero homologador da lei proposta pelo prefeito, o que é incompatível com a função legislativa que lhes é própria. Por fim, constatamos de antemão que nenhum dos dispositivos vetados afeta a essência do projeto de lei, o que desqualifica a argumentação inicial da prefeita. Lembrando que eu lerei as emendas e colocar em discussão e votação seguida. Veto a emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 13 de 2015. Por intermédio da emenda número 2, foi aprovado pela Câmara a instituição de alguns critérios para o julgamento das licitações para o serviço de táxi, não como regra fechada, mas como um parâmetro mínimo, facultando ao Executivo acrescentar outros critérios outros critérios de julgamento no edital. Nessa emenda foram previstos 5 critérios. O primeiro deles não foi vetado pela prefeita, que é o menor tempo de fabricação do veículo e presença de equipamentos de conforto e segurança. Outros 4 critérios foram vetados, sendo eles: A. Maior tempo de exercício da profissão de taxista. B. Maior tempo de exercício de profissão de motorista profissional. C. Maior tempo de habilitação. D. Menor pontuação perdida pelo licitante no seu prontuário do DETRAN, pelo cometimento de infrações de trânsito. A justificativa da prefeita é de que estes seriam critérios discriminatórios de acesso ao serviço e por não haver interesse público na sua inclusão. O veto considera inconstitucional o critério da experiência, por supostamente ferir o princípio da impessoalidade, e afirma que tal critério não atende ao interesse público, visto que a condução de veículos comum não se trata de
serviço técnico relevante. Argumenta ainda que este critério retiraria da disputa eventuais interessados que possuam plenas condições de prestar os serviços e com melhores condições de saúde. Alega também que este critério feriria a Constituição e a Lei de Licitações, no tocante à exigência de igualdade de condições aos concorrentes. Violaria também a regra de que as licitações somente podem conter exigência de qualificação técnica e econômica indispensável a garantir o cumprimento das obrigações. Cita ainda o dispositivo da Lei de Licitações que proíbe ao poder público instituir cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo. Todavia, detectamos um equívoco ou uma distorção nesses argumentos. Primeiramente, faz-se uma confusão entre critérios de habilitação e os critérios de julgamento. O inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, citado pela prefeita, que dispõe sobre a proibição de exigências além da indispensáveis aos licitantes, diz respeito às exigências de qualificação técnica e econômica, ou seja, a exigência de requisitos para a habilitação dos concorrentes. Mas o que está disposto na emenda vetada não são condições de habilitação, e sim critérios de julgamento, ou seja, parâmetros que serão utilizados para a comparação dos proponentes a fim de se estabelecer uma ordem de classificação do certame. Desta forma, não existe uma restrição à competitividade, visto que o artigo acrescido não está vedando a participação de nenhum concorrente, mas apenas estabelecendo parâmetros a ser considerados para a valoração das propostas. Pela ordem, senhor presidente. Só citar aqui, o senhor citou o inciso 11, é o inciso 21. Desculpa, é 21 mesmo. No tocante à análise do interesse público, os critérios acrescentados pela emenda nos parecem plenamente plausíveis. A valorização da experiência não ofende ao princípio da imparcialidade, na medida em que não representa um direcionamento imotivado. Ao contrário, mostra-se como um elemento que visa alcançar a melhor qualidade de prestador, amparando-se no princípio da eficiência. Ademais, repita-se que os critérios aprovados não são exaustivos, mas permite a adoção de outros parâmetros adicionais pelo Executivo quando da elaboração da licitação, assim como a ponderação de cada um através de pesos diferenciados, de forma que haja o máximo de aproximação do conceito de qualidade e eficiência na seleção dos interessados. Diante das razões expostas, esta comissão rejeita o veto apresentado pela excelentíssima prefeita. Coloca, então, o veto em discussão. O veto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Rejeito o veto, presidente. Eu também sou contra o veto. Eu rejeito o veto, senhor presidente. Também rejeito o veto, presidente. Então, foi rejeitado o veto da emenda número 2. Veto a emenda aditiva número 3 ao projeto de lei número 3 de 2015. Em relação a esse dispositivo, concordamos que existe alguma razão à prefeita, posto que a exigência de domicílio local limita a participação de possíveis interessados, a priori, não é relevante para a boa prestação de serviço. A intenção do Legislativo não foi a de proibir a participação da licitação de concorrentes residentes em outras cidades, mas sim de exigir que os taxistas selecionados durante a vigência da permissão mantenham domicílio nessa cidade. No entanto, os pareceres da jurisprudência são sempre no sentido de afastar esse tipo de exigência, por entendê-la como discriminatória. Portanto, essa comissão opta por manter o veto apresentado pela senhora prefeita. Veto em discussão. E é interessante dizer que, em momento nenhum, o Legislativo foi contra, né? Foi proibir ou restringir o projeto. A gente só queria que realmente a pessoa que ganhasse a parte da licitação viesse a ter agora domicílio na nossa cidade. Então, dado esses fatos aí, eu opto também por manter esse veto. A favor desse veto, presidente. Sou a favor do veto.
Nesse item, eu sou a favor do veto. Também sou a favor do veto. Veto a emenda modificativa e aditiva número 4 ao projeto de lei número 13 de 2015. Consideramos plausível a lógica da intenção de admitir a utilização de veículos com menor grau de exigência para atender a zona rural, posto que, além do aspecto do desgaste, leva em conta também os fatores de competitividade. Sabe-se que a lucratividade da atividade de taxista nas pequenas cidades já é reduzida e se reduz ainda mais na medida em que aumenta o custo da manutenção dos veículos. Por isso, a fixação de exigências onerosas para os prestadores sediados em comunidades rurais pode afastar os eventuais interessados, a ponto de tornar inviável o preenchimento dessas vagas, caso venha a ser previsto na licitação. Portanto, julgamos improcedente o veto apresentado pelo senhor prefeito a esse dispositivo. Veto em discussão. Veto em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Rejeito o veto, senhor presidente. Rejeito o veto, presidente. Eu rejeito o veto, senhor presidente. Rejeito o veto também, senhor presidente. Então, foram rejeitadas as emendas número 2 e 4 do projeto de lei número 13 de 2015.